Olá a todos, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser. Depois de algum tempo, alguns dias sem postar nenhum vídeo, a não ser aquele vídeo sobre onde está o mestre, publicado na sexta-feira, é preciso que a gente faça algumas reflexões necessárias, até para vocês entenderem a natureza do processo de criação e de postagem dos vídeos do canal. Então, essa é a primeira coisa que eu vou conversar com vocês hoje. É natural que a nossa mente, de uma certa forma, se manifeste. Natural não, é normal. Quando temos a intenção de compartilhar ensinamentos, aqui através do canal, sempre há uma manifestação mental de pensamento dentro da minha pessoa de me cobrar. Devo postar dentro de um certo fluxo de tempo esses vídeos. Seja qual for a desculpa que não encontremos, ou que a minha mente encontre. Mas com o passar do tempo, eu aprendi a observar o que é. E eu vou dar um pequeno exemplo disso. Quando passo uma semana e meia, ou até mesmo 2, sem postar, eu comecei a receber comentários e conversas através do e-mail e do WhatsApp de pessoas muito assíduas do canal e que nos acompanham, são interessadas pelos ensinamentos que nós compartilhamos aqui. Com surpresa minha, eu verifiquei que quando eu passo algum tempo sem postar, essas pessoas começam a assistir novamente os vídeos já postados. Isso é maravilhoso, porque não é vendo uma vez, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 vezes, e as pessoas irão absorver totalmente os conhecimentos que são passados aqui. Confesso a vocês que eu mesmo sou o mais assíduo no canal Consciência a Serviço do Ser. Já vi dezenas de vezes alguns vídeos que eu mesmo produzo, que a Sara produz, minha esposa, através dos audiobooks. E cada vez que eu assisto, cada vez que eu escuto, eu aprendo mais e mais. Porque não é algo intelectual. Não é algo que apenas fica guardado na minha mente. É algo que surge no momento. Eu apenas direciono o tema e, de uma forma natural, através da presença, tão bem ensinada por Eckhart, aquilo que precisa se manifestar e ser compartilhado, é compartilhado. Então, quando esse período de afastamento cessa e surgem novos impulsos na minha consciência, eu vou e faço outro vídeo. Claro que os audiobooks são importantes porque exigem uma certa continuação. Essa é a única exceção aberta a que semanalmente a gente publique para que as pessoas vão acompanhando. Inclusive porque dentro do nosso grupo nós estudamos os próprios audiobooks e assim como vocês assistem e escutam os audiobooks, nós também, em privado, com um grupo, ouvimos os audiobooks e discutimos sobre aquele que foi postado imediatamente anterior àquele dia. Mas essa é a única exceção. Dito isto, eu vejo hoje que é realmente um benefício para todos nós, para mim, para Sara e para todos vocês que assistem, porque isso faz com que a gente procure aprofundar aquilo que foi apresentado para vocês em vídeo, apresentado a nós mesmos em vídeo. Esses ensinamentos são muito profundos e necessitam de um certo ruminar da consciência, porque a mente, os pensamentos atrapalham muito quando estamos assistindo esse tipo de evento, como um vídeo desse tipo. Não pensem vocês, em mim também os pensamentos perturbam, porque quando estou falando com vocês, faço um esforço para me manter na presença, sentindo meu corpo,
cadenciando conscientemente minha respiração e deixando fluir a minha voz. E quando um pensamento se atravessa, meio que nós perdemos o sentido do que estamos falando. Isso é um treinamento que cada um de nós faz, é fruto do nosso trabalho cotidiano. Não é, alguém não faz mais ou menos. Alguém faz o que precisa ser feito. A quantidade de presença necessária para um momento como este, o qual nós nos reunimos aqui, eu e você, embora virtualmente. O tema de hoje é uma frase que utilizamos em um short, cerca de 15 dias, e ele se chama Por que proibirmos a nós mesmos de chorar? Antes de compreender exatamente o significado mais profundo desse tema, é preciso nos lembrar que é uma ideia geral, praticada, vivida, de que quando alguém está chorando, alguém está sofrendo, seja uma dor física ou uma dor psicológica. Então, habitualmente, nós ouvimos, desde quando nascemos até a hora que nós morremos, todos dizerem: por que você está chorando? Não chore, não chore. Assim também a mãe e o pai, de uma forma muito carinhosa, muitas vezes, vê o filho chorando desde pequenino, chama a atenção aquela atitude da criança. Então chegam perto da criança e digam: não chore. Alguns dizem até chorar é feio. Não precisa chorar. Seja por que motivo for que a criança esteja chorando. E aquilo fica guardado no nosso subconsciente. Entra como um fator limitante. Porque, na maioria das vezes, o choro é uma expressão de dor. Não é parando o choro que a dor vai cessar. E quando, de uma forma muito tranquila, estamos abordando esse tema, é preciso que fique bem claro que aqui não se está formando estudantes chorões, mas o que se busca aqui são estudantes conscientes. Conscientes da alegria e conscientes do choro. É evidente que quando alguém chora de forma desatina, como fala Gilberto Gil em sua canção Chororó, lembram? Quem não conhece, procure no YouTube a música de Gilberto Gil chamada Chororó. Quando uma pessoa chora o seu choro em desatino, batendo o pino, como quem vai se arrebentar, aí eu penso que é melhor encontrar um lugar para aquela dor. Então, não se trata daquele choro em desatino. Esse choro em desatino, sobretudo de natureza psicológica, é exatamente o resultado de muitas e muitas e muitas repressões que nós mesmos fizemos a essas emoções que precisam de manifestação. E de tanto reprimir, um dia nós explodimos em fúria e raiva. Em primeiro lugar, contra os outros. Muitas manifestações de fúria e raiva que temos contra os demais e contra o mundo é uma consequência da pessoa não saber lidar com essas emoções de uma forma mais consciente. Então elas se acumulam e explodem no nosso comportamento. O choro consciente é como se, a princípio, nós tivéssemos um rio muito caudaloso, um rio que por ele passa uma quantidade muito grande de águas. Imaginemos que houve um temporal e uma chuva muito grande, e o volume da água aumentou. E quando o volume aumenta, normalmente o movimento do rio aumenta em rapidez. E vai levando tudo que tiver pela frente. Assim somos nós quando não estamos preparados para utilizar a consciência. Não viemos ao mundo com um manual de instruções, como diz um amigo. Precisamos procurar esse manual. Infelizmente,
Normalmente apenas procuramos esse manual do lado de fora. É isso que o mundo nos ensina. E aí um diz uma coisa, o outro diz outra, o professor fulano diz tal coisa. Vejam, tem gente que ensina que para transcender a violência e a ira, temos que manifestar a violência e a ira por engodo. Esse é um ensinamento do ego para o ego. E seja lá que nome físico esse ego tenha, muito famoso, pouco famoso, não importa. Escreveu tantos livros, tem uma comunidade de 100 mil adeptos, mas é puro ego. É uma farsa. Dizemos farsa com uma sinceridade, uma tranquilidade muito grande, porque quando uma pessoa precisa parar de beber, ele não vai tomar 2 litros de cachaça de uma vez só. E isso se aplica também às emoções. Quando uma pessoa tem que vencer a violência dentro de si, a ira, a raiva, o ódio, não é manifestando de forma abrupta e grosseira sobre os demais ou sobre si mesmo, e ele vai integrar aquele conteúdo, ele vai transcender aquele conteúdo. Não, não. Pode ser que algumas pessoas, por inexperiência, acreditem nessas coisas, mas uma coisa é acreditar nelas e outra coisa é elas funcionarem. Aliás, alguém já disse que a diferença entre o mal e o bem se encontra em saber se funciona ou não funciona, de acordo com o objetivo que cada alma coloca conscientemente para si mesma. Então, se uma pessoa quer transcender a raiva, o ódio, a violência em si mesma, é óbvio que não é xingando os demais, nem se agredindo a si mesma, que ela vai transcender. Ao contrário, ela vai alimentar cada vez mais a violência. O problema é que não aprendemos a transformar isso que nos chega através dos 5 sentidos. Isso que um grande mestre fala, a transformação das impressões. Então acumulamos o lixo emocional dos demais e se soma ao nosso próprio lixo de frustração, insatisfação, medo, indignação. E muitas vezes por motivos bem interessantes, concretos, físicos. Por exemplo, ver a fome no mundo, se alguém não tem consciência suficiente para compreender profundamente, essa pessoa se indigna. Por que construir edifícios de mármores gastando bilhões de dólares, quando que muito menos 10% desse dinheiro alimentaria boa parte da humanidade? Hum? Desperdício. Mas a civilização passa por um processo que é o mesmo processo do ser humano atual. Então, essa dose de indignação é concreta, ela existe. Quando vemos tantas pessoas com muito, perdão, tantas pessoas com pouco e meia dúzia comendo ouro. Pasmem, em certos círculos muito ricos, inclusive do nosso Brasil, existe um alimento que é produzido por bufês famosos, no qual os camarões, evidentemente importados, são polvilhados de ouro e servidos nos banquetes. E o mais incrível é que o ouro não é absorvido pelo organismo humano e ele sai nas fezes. Então, aquelas pessoas que consomem o camarão polvilhado de ouro defecam o ouro e suas fezes brilham. Qualquer pessoa, ao saber disso, percebe dentro de si um certo grau de indignação. E assim com tantos absurdos que a inconsciência humana realiza, até que cada um de nós vai fazendo sua parte e despertando. E quando isso ocorre, essa indignação se torna compreensão. Porque a consciência, entre outros atributos, é o amor consciente. E ela faz nos enxergar aquilo que a indignação não consegue enxergar. A indignação vê o mais próximo,
o amor chega ao infinito com sua visão. Então, essa luz da consciência sempre encontra uma forma de nos ensinar a como transcender essa situação e essa época que vivemos. É uma época de barbárie civilizatória. Comparada a outros povos do espaço, diziam os mestres, nós vivemos na era das cavernas, com nossos telefones celulares, com nossa internet, com nossos carros velozes. Somos selvagens vestidos com roupas de luxo. Evidentemente que quando alguém desperta um pouco e começa a se questionar, ele pode utilizar a indignação para transformar em compreensão. De todos esses exemplos que eu dei, voltemos então ao exemplo do rio, aquele rio que depois da chuva se torna caudaloso. Diante da indignação de uma visão em que crianças e mulheres, idosos e jovens, estão sendo aniquilados na Ucrânia pela guerra, tanto os russos quanto os ucranianos sofrendo por pura política, por interesses escusos. Diante dessa indignação, qualquer um fica desesperado diante dessa visão bárbara. E esse rio caudaloso invade os terrenos ao redor. E essas emoções destroem tudo que estão ao redor, dentro de cada um de nós. Esses ensinamentos, que são dirigidos direto do ser para o ser, é como se nos ensinassem a construir uma usina hidrelétrica dentro de nós mesmos. Quando alguém constrói uma usina hidrelétrica que gera energia em um rio caudaloso, ele diminui o fluxo do rio. E ele aproveita a energia das águas para fazer girar hélices. E atrás das hélices estão rotores. Esses rotores produzem eletricidade, que geram energia para motores. E esses motores enviam, essas turbinas, enviam essa energia por cabos. E esses cabos atravessam os países da Terra, levando energia elétrica, ou seja, luz. E é isso que acontece quando alguém começa a perceber e trabalhar conscientemente sobre as emoções relacionadas ao choro. Evidentemente, isso é algo a ser aprendido. Não é algo que, como disse, vem de fábrica quando nascemos. O fato é que, se nos acostumamos a lidar com as emoções de uma forma consciente, nós permitimos a elas que se manifestem, só que uma por uma, num intervalo de tempo definido e dirigido pela consciência. Para isso, nós precisamos encontrar um lugar em que possamos ficar quietinhos. É preciso uma didática para lidar com isso. Assim como o eletricista precisa fazer um curso, um engenheiro precisa fazer um curso para lidar com a energia gerada pela usina hidrelétrica. Essa energia é poderosa. Num descuido, ela escapa e cria problemas. Assim, muitas práticas de meditação, de uma forma indireta, conduzem a uma certa serenidade. Se espera que alguém que pratique meditação compreenda por si mesmo como lidar com as emoções. Mas vivemos uma época difícil, onde o ego se mete nos lugares mais sagrados do nosso coração e nos confunde
através dos pensamentos. Por isso é preciso explicar tudo direitinho, muito detalhado. Antigamente, os mestres ensinavam as práticas de meditação e o estudante, ou a estudante, praticava e já compreendia todo o demais. Hoje, não. Estamos uma fase muito delicada da história da humanidade, em que deixamos o rio correr após muitas chuvas. Isso causa uma confusão terrível em nós mesmos. Então precisamos aprender a lidar com as emoções. Permitir a manifestação dessas emoções de forma gradativa, voluntária e dirigida. Se alguém tem grandes mágoas, alguém tem grandes ressentimentos que o marcaram pela vida fora, é óbvio que ele necessita enxergá-los e trabalhá-los, reconhecê-los para integrá-los à sua consciência e transcender a dor. A dor é um sintoma, não é a causa. E a sociedade em geral, a domesticação que recebemos, simplesmente o que nos diz é para reprimir, porque precisamos estar felizes. Felizes com o que consumimos, e ao descobrirmos que quando consumimos a felicidade se esvai entre os nossos dedos, ficamos mais frustrados, queremos consumir mais. O problema não está em consumir, mas é a ilusão de acreditar que consumindo seremos melhores ou mais felizes. Isso é que nos vende a propaganda. Mas aqui não estamos tratando de propaganda. Então, quando alguém quer aprender a educar-se emocionalmente, deve procurar um lugar quieto, tranquilo, uma poltrona de preferência, em casa, ou até mesmo na natureza, não importa. Onde ele possa ficar sozinho, se é que alguém pode ficar sozinho. Porque sempre que estamos sozinhos, fisicamente falando, teremos sempre a companhia da mente e dos pensamentos. Esses não nos abandonam nunca, a não ser que comecemos a lutar pela companhia do ser em nós. Mas isso é um outro assunto. Então, sentados tranquilamente, procuremos localizar em nosso centro emocional, no centro do peito, podemos colocar a mão e chamarmos aquela emoção correspondente. Como fazemos isso? Fazemos isso todos os dias, mas não nos damos conta. Basta que lembremos daquele trauma, basta que lembremos daquela situação ou o nome daquela pessoa, só que diferentemente do cotidiano, quando estamos totalmente identificados e carregados pelo vento e pela chuva, para lá e para cá. Sentados na cadeira, já estamos de prontidão. A atenção deve ser plena, tranquila. Então, vamos sentindo o que vai chegando em nós, do mais profundo. Cada um pode testar em si mesmo. Aquela prática do Ho Oponopono sentado, aquela prática muito especial com a criança interior, e quem não conhece, pode pesquisar. Pode escrever aí nos comentários, eu posso indicar aí algum site que realmente seja um site muito sério, um canal muito sério. Existem diversos que dublam, inclusive, a voz do Dr. Lay, divulgador do Ho Oponopono, ensinando a prática da criança interior. Então, quando alguém já fez a prática da criança interior, a meditação da criança interior algumas vezes, saberá do que eu estou falando. Quando alguém faz essa prática da criança interior, ela chama a criança interior de dentro dela. É como se nós nos dividíssemos em dois. E surge esse personagem em nós, que é a criança interior, cheia de mágoa, de feridas, de dores, causadas evidentemente pela falta de consciência, impulsionadas pelo mundo ao redor e pela violência com a qual nós nos tratamos uns aos outros.
Mas tudo isso é compreensível. Nessa hora não importa o mundo, importa o que sentimos, porque estamos ali para tratar do que sentimos. Então, sentados, concentrados no coração, chamamos essa criança interior para nos mostrar o que ela está sentindo. Algumas pessoas usam seu próprio nome no diminutivo, e eu achei uma ideia interessante. Outras, por exemplo, pegam uma fotografia de quando nós éramos pequenos, né? E olham e tentam se conectar com aquela criança que está dentro de nós e que não cresceu. Pois aquela imagem daquela criança de 2, 3 anos é o que nós somos internamente, só que cheio de feridas. Essa criança está amordaçada com uma armadilha, com uma expressão mexicana, com uma camisa de 11 varas, ou como diziam os gregos, com uma túnica de Nesso, uma armadura que tem pregos do lado de dentro. Ela vestiu essa armadura, a força, e dela se ouve apenas os gemidos da criança, que somos nós, os gemidos de dor, de sofrimento, de traumas, de angústias. É compreensível. Então, quando chamamos essa criança em silêncio, no nosso coração, ela se apresenta. Nós notamos ela se apresentar como? Ela vem e nós enxergamos ela. Bendito seja aqueles que veem a sua própria criança. Mas não, é mais comum que a sintamos no corpo. Pode ser sintomas de arrepios ou de uma certa dose emocional. E não é raro as lágrimas brotarem. Então temos uma oportunidade incrível. Temos que consolar essa criança, mas dar-lhe a verdadeira educação no ser. É isso que compete àquele percentual de consciência que estamos trabalhando que estejam livres dentro de nós. Utilizar a mente analítica para reconhecer que abandonamos essa criança e temos uma oportunidade incrível de reconhecê-la como parte integrante do nosso ser. Ouvi-la chorar e ela se manifestará através de lágrimas no nosso corpo. Ficaremos desmontados. Essa é bem verdade. Mas a consciência que tu sabe dentro de nós orientará essa criança, aceitará suas dores, dizendo a ela, como disse com o nome diminutivo, né? Como nós usamos carinhosamente para as criancinhas que conhecemos. Se alguém se chama Marco, que nem eu, podemos usar o Marquinho e dizemos a ele, Marquinho, me perdoa. Eu te esqueci. Eu te esqueci tanto que nem sabia da tua existência. Eu te esqueci porque o mundo me ensinou outras coisas e eu olhei para fora. E você não cresceu por causa disso. E tudo o que faço aqui, eu faço pensando em mim mesmo, mas eu não sei que o mim mesmo é uma ilusão. Porque se eu te esqueci, está faltando algo nesse mim mesmo. E esse mim mesmo é o ego, é a armadura. É a segunda natureza, não a verdadeira. Então nós dizemos isso a ela. Pedimos perdão a ela por ter esquecido. Essas palavras que dizemos a ela escutará, com certeza. A criança interior, assim como as manifestações que ela faz em nosso corpo, e o nosso corpo de forma geral, ele escuta tudo o que falamos. Por ignorar isso, esse é um grave problema nosso. Quando falamos, seja o que for, quem primeiro escuta é o nosso corpo. E, consequentemente, a criança interior.
Então a criança interior conhece todas as verdades, as nossas verdades, aquilo que pensamos ser verdade. Conhece todas as nossas artimanhas, sabemos nós ou não, saibamos nós ou não. Conhece todas as mentiras nossas e as mentiras do mundo. Aliás, ela sofre muito por causa disso. E assim como o nosso corpo sofre também. E ele até que tenta nos avisar de que algo está errado conosco. Mas aí nós procuramos um médico, muitas vezes, que nos dá um remédio na esperança de curarmos nossas doenças. E por um tempo até funciona. E quando essas manifestações se tornam mais graves, nós sentimos um buraco no peito e ele se transforma num vácuo de depressão, angústia. Quando não, em ansiedade. Que é o mal da nossa civilização atual. Tudo porque esquecemos quem verdadeiramente somos. Então, sentados ali, pronunciando palavras amorosas à nossa criança interior, pedimos perdão a ela. De acordo com a sinceridade das nossas palavras, e vejam, nós podemos enganar os outros. Sim, podemos. Fazemos isso muitas vezes. Mas a essa criança interior não conseguimos enganar. Porque ela conhece toda a nossa história, ela presenciou tudo que vivemos. Em suma, ela é quem nós somos, no fundo. Uma parte integrante do nosso ser. Então, uma boa ideia é colaborar com essa criança e colaborar com as nossas frases amorosas a essa criança é decididamente começar a cuidar melhor do nosso corpo. Quando eu falo cuidar melhor, não se trata de fazer ginástica 3 horas por dia, todos os dias. Não se trata de entrar num fanatismo, seja ele vegetariano, probiótico ou qualquer outro nome que queremos dar a qualquer dieta. Não se trata de ficar doido em busca de uma vida natural. Não. Se trata de cuidar bem do nosso corpo. Aprender a ouvi-lo e a senti-lo. Quando nós fazemos isso na vida diária, conquistamos a confiança da criança que vive dentro de nós. Então, sentadinhos ali, iremos pronunciar essas palavras. Poderemos até dizer: me perdoa por tudo o que eu fiz e o meu esquecimento, mas a partir de hoje, eu vou me aproximar de você. E quero que tu me avises de tudo que tu saiba de antemão, antes que a minha mente analítica crie problemas para mim mesmo. Me avise dos perigos físicos e não psicológicos. Que me mostre meus hábitos equivocados, por melhores que eles sejam, que fazem mal ao meu corpo e ao teu corpo. Estamos conversando com a criança, então ela é nós mesmos. Todavia, está separada de nós, dentro de nós, separada da nossa consciência. Estamos buscando um diálogo com essa parte do ser. Ela não falará com palavras para nós, mas ela ouvirá e aguardará nossas ações. Uma vez estabelecido esse comprometimento, evidentemente que, como não temos consciência suficiente para saber o que é bom e o que é ruim para o nosso corpo, cometeremos alguns erros, continuaremos a cometer alguns erros, danificando o nosso corpo. Mas estaremos prestando atenção a, por exemplo, a quantidade de sono que nos dedicaremos todos os dias, nem mais, nem menos. Começaremos a prestar atenção na velocidade com a qual nós andamos pelas ruas, nós fazemos as coisas. Aliás, quando alguém começa a colocar atenção sobre as coisas, ela não faz mais devagar as coisas, mas ela não faz mais rápido, ela faz melhor. E, logicamente, o aproveitamento do tempo é melhor. Quando se está identificado totalmente com as circunstâncias e com as emoções negativas, os pensamentos negativos,
Precisa-se de uma grande dose de energia para poder realizar as tarefas ordinárias, as tarefas comuns, e nos sentimos exaustos no final do dia. Não pelas tarefas. As tarefas consomem 20 a 30% apenas das energias, mas devido ao nosso estado psicológico translocado, precisamos de grande quantidade de energia para suportar os pensamentos negativos e as emoções negativas. Uma dose de sono reparador serviria tranquilamente uma noite, 8 horas de sono, para recuperar todo o corpo físico. Isso seria o natural. No entanto, a quantidade de lixo molecular, aí falamos de aspectos físicos da matéria, certas toxinas se acumulam dentro do sistema nervoso e elas são excretadas do nosso corpo e transformadas a partir das horas do sono, sono profundo, onde o fígado e outros órgãos realizam um trabalho diferente, que não é o trabalho digestivo comum que eles realizam durante o dia comum. À noite, não. No entanto, o ego dentro de nós, esse pensar involuntário, mecânico e compulsivo, que provoca estados emocionais desequilibrados, amedrontando nossa criança interior, amedrontando nosso corpo, por um círculo vicioso. E em pouco tempo, ficamos esgotados. O estresse nada mais é do que isso. Então, quando vamos nos adequando no dia a dia, naquilo que é possível, essa criança interior começa a responder positivamente aos nossos impulsos. Trabalhar com o choro é muito bom. E aí é preciso compreender que certas classes de emoções são simples manifestações que precisam acontecer de forma ordenada, de forma dirigida, de forma consciente. Como sentar numa cadeira, chamar a criança interior e lembrar daquele acontecimento da infância e vamos trabalhando diariamente naquilo. Dedicamos de 10 a 15, 20 minutos por dia nessa conversa íntima com nossa criança interior. E aos poucos, as feridas vão cicatrizando. Aos poucos o entendimento vem, seja através de um sonho vívido, no qual nós nos surpreendemos com as informações que percebemos, ou seja através do dia a dia, não importa. O ser encontra a forma mais adequada para que compreendamos e superemos as nossas dificuldades. O problema é que não aprendemos a buscar o ser. Devemos aprender a buscar o ser. E essa é uma forma muito interessante. Deixar manifestar aquelas emoções mais profundas de forma tranquila, observando. É como se disséssemos assim: venha, dor, agora estou aqui para te enxergar como você é. É isso que você precisa? Pode vir. Eu vou olhar para ti. Está me chamando a atenção? Está doendo? Venha cá. Então ela se manifestará em nós. De forma tranquila, serena. Choraremos um pouco, é bem verdade. E quando as lágrimas limparem os nossos olhos, veremos de forma muito mais clara. E depois, levantaremos da cadeira, renovados. Não será o mesmo que levantou aquele que sentou antes. E a cada visita ao interior de nós mesmos, a cada visita à criança interior, vamos nos transformando. Um trabalho de formiga, mas paciente, tranquilo, sabendo que vai alcançar o objetivo. Assim, criamos nossa hidrelétrica pessoal e ela começará a gerar luz dentro de nós. Luz para iluminar as trevas que ainda existem dentro de nós e são muito espessas, mas também iluminar as trevas ao redor de nós. Não somente para que a gente enxergue mais claramente o mundo como ele é e não como nós pensamos que ele seja, mas também contagiar outros através da paz interior profunda. E essa luz se espalha do centro do peito para a periferia e se expande.
Evidentemente que uma pessoa como nós, que nunca praticamos, temos que começar do zero, mas facilmente percebemos quando alguém possui uma presença marcante de forma positiva, uma serenidade ou uma paz, pois esse alguém olhou para dentro de si e fez luz nas trevas. E ele transmite essa luz, mostrando aos outros que sim, é possível iluminar as trevas e adquirir a paz interior do ser e prosseguir indefinidamente nessa transformação contínua e maravilhosa que se chama vida. O ego nega a vida e, ao contrário de expandir sua luz, expande suas trevas. É compreensível que seja assim, mas nós não precisamos agir assim. Então, quando essa hidrelétrica emocional começa a produzir sua luz, nós não precisamos explicar para ninguém o que estamos fazendo. Os outros perceberão em seu coração e nos buscarão, nem que seja uma proximidade física. Eles dirão: puxa, como é bom ficar com você, eu gosto de conversar com você. Mesmo que a gente fale de culinária, mesmo que a gente fale de pescaria, ou simplesmente escute o que os outros têm para falar. Assim é que se trabalha com o choro consciente. Vamos educando. É preciso também alertar e demonstrar que, vez por outra, as lágrimas e o centro emocional se transformam numa capacidade de inteligência muito acelerada, no qual a nossa mente intelectual não consegue conceber. Então, diante de uma obra de arte de um grande mestre, seja ela através da música, seja através da arquitetura, seja através da poesia ou de qualquer manifestação artística, ou ainda da maior manifestação artística que o grande Criador deixou de presente para nós, que é a vida em si mesma, vibrando na natureza. Quando conectamos aqui dentro, com o ser dentro de nós, essa inteligência se abre. E por um milésimo de segundo, compreendemos o que nos cabe compreender naquele momento. E não é possível explicar em palavras naquele momento o que compreendemos. Isso acontece às vezes diante de um filme que conta a história de um personagem sagrado, ou então quando lemos uma passagem num livro, ou quando percebemos qualquer coisa fora do comum que estava ali sempre e nunca percebemos. Então essas lágrimas brotam e possibilitam a conexão da inteligência superior do universo, que alguns chamam como intuição, na falta de outra palavra. Espero que todos tenham conseguido entender e que eu possa ter sido suficientemente claro para compartilhar aquilo que tenho vivido e que pode ser muito útil. Muitas coisas que denominamos de mal dentro de nós são apenas uma aparência das feridas que carregamos dentro. Em particular, essas emoções inferiores têm essa característica. É preciso compreendê-las. E também aquilo que chamamos de bem dentro de nós, vamos reconhecendo que muitas vezes se disfarçam e escondem a perversidade
existente naquilo que chamamos de pensamento compulsivo, que chega a ser torturante muitas vezes para cada um de nós, visto que a mente, o mais comum é não parar de falar. Mesmo em ideias muito bonitas, mas que estão se manifestando fora de tempo e fora de lugar, ocupam um espaço da consciência. Então, como o Eckhart nos aponta, primeiro, trabalhamos sobre os pensamentos e emoções negativas da melhor forma possível. Depois, começamos a observar que mesmo pensamentos bondosos não permitem que a consciência aprofunde sua percepção direta. E com uma certa dose de desconfiança, será que estamos fazendo certo? Até mesmo essa ideia tem que morrer? Esse pensamento tão maravilhoso? No entanto, esse pensamento não veio quando nós chamamos ele. Ele veio para nos distrair em alguma atividade no qual a mente não deveria estar envolvida. E cada segundo de percepção inconsciente, estamos dando alimento a quem não somos. Claro, isso exige uma prática e uma compreensão mais profunda. Por isso ele diz: começamos com pensamentos negativos e emoções negativas. Então, ao eliminar uma parte disso, transformar em consciência, veremos o que temos que fazer. E no final, diremos: eu sou. De uma forma espontânea, simples. E a clareza e o silêncio se implantarão pouco a pouco na nossa vida. Faremos tudo diferente, da melhor forma possível. Como diz Dom Ruiz, vamos aprendendo a dar o melhor de nós mesmos, o verdadeiro melhor a cada instante. E então, o julgador que vive dentro de nós não poderá mais nos julgar, porque demos o nosso melhor, seja qual for o melhor que demos. Utilizem essa prática e verão os resultados. Um grande abraço e até a próxima.